Colabore, isole-se, lute, fuja. No século I, sob a sombra opressora da águia romana, estas não eram apenas palavras, eram estratégias de sobrevivência. Eram as respostas possíveis para a pergunta que queimava na mente de cada homem, mulher e criança na Judéia. O que fazemos agora? Diante de um império que parecia tão eterno quanto as estrelas, cada caminho parecia levar a um beco sem saída. A colaboração era traição. O isolamento era um suicídio lento. A luta era um massacre garantido. A fuga era o abandono de tudo o que definia quem você era. Havia muitas respostas para o que fazer, mas nenhuma delas parecia a resposta certa. Mas então, um carpinteiro da Galileia, uma região conhecida por seus sotaques rústicos e temperamentos inflamados, ofereceu uma resposta que ninguém estava preparado para ouvir. Uma resposta tão estranha, tão contraintuitiva, que acabaria por virar o mundo de cabeça para baixo. E é exatamente este quebra-cabeça que vamos montar juntos. Você está no Contando Histórias, o lugar onde descobrimos que o passado é muito mais complexo, muito mais humano e infinitamente mais fascinante do que os livros de história geralmente nos contam. Então, se você está pronto para desvendar este mistério conosco, para entender a tensão por trás de cada palavra e a urgência por trás de cada decisão, esta é a hora perfeita para se inscrever e se juntar à investigação. Porque a grande questão que vai nos guiar não é apenas o que aconteceu, mas por quê. Em um mundo encurralado entre a espada e a fé, entre o poder de um império e a alma de uma nação, como se encontra um caminho a seguir? Para entender a profundidade dessa pergunta, precisamos primeiro nos transportar para lá. Esqueça as imagens de flanela e as paisagens serenas que muitas vezes povoam nosso imaginário. A Judéia do primeiro século era um barril de pólvora com um pavio muito curto. A famosa Pax Romana, a paz romana, era um conceito que soava muito bem nos salões de mármore em Roma. Mas no chão de terra batida de Jerusalém, ela tinha um nome diferente. Ocupação. Era a paz que um lobo oferece a uma ovelha. Uma paz mantida pela ponta da lança, pela ameaça constante e visível da força. Imagine uma corda de violino, esticada ao seu limite absoluto. Cada dia, cada nova ordem do governador, cada nova taxa de imposto, era como girar a cravelha mais 1 milímetro. O ar não vibrava com harmonia, mas com uma tensão quase insuportável, a um passo de arrebentar em uma cacofonia de violência e desespero. Era um silêncio que gritava, uma calma que fervia. Quando uma patrulha de legionários marchava pelo mercado, com o barulho rítmico e metálico de suas sandálias e armaduras, as conversas não diminuíam, elas simplesmente morriam. O silêncio era total, pesado, quebrado apenas pelo som do poder em movimento. E em cada olhar trocado entre os locais, havia um dicionário inteiro de frustração, medo e um ódio que se aprofundava a cada dia. No centro visual dessa ocupação estava um símbolo que para nós, hoje, pode parecer apenas um emblema militar, mas que na época era uma declaração teológica e uma afronta diária. A águia, a Aquila, o estandarte de cada legião. Para o Império Romano, a águia era o pássaro de Júpiter, o rei dos deuses. Era a personificação do poder, da glória e da sanção divina de Roma para governar o mundo. Agora, pegue esse símbolo, forjado em prata ou ouro, e coloque-o nas mãos de soldados que o tratavam com reverência religiosa, e faça-os marchar pelas ruas da cidade mais sagrada para um povo cuja própria existência se baseava em uma premissa inegociável. Não terás outros deuses diante de mim. Não era apenas uma bandeira estrangeira, era um ídolo. Era a representação física de uma blasfêmia, desfilando arrogantemente a poucos passos do Monte do Templo, o lugar onde se acreditava que a presença do Deus único e invisível habitava na terra. Cada vez que um soldado romano erguia aquele estandarte, era como se ele estivesse declarando a superioridade de Júpiter sobre Yahweh. Era uma guerra psicológica e espiritual travada todos os dias, sem que uma única flecha precisasse ser disparada. Era a lembrança constante e humilhante de que sua terra, sua fé e sua identidade estavam sob o domínio de um poder pagão e idólatra. Essa tensão esmagadora não era um debate abstrato para teólogos e escribas. Ela se infiltrava na vida de todos, transformando cada decisão cotidiana em um ato político.
Pense em um pescador na Galileia. Ele precisa vender seu peixe, mas o maior comprador é o intendente da guarnição romana local, que paga um preço fixo e não negociável. Vender para ele é alimentar o opressor, mas não vender é deixar sua família passar fome. O que ele faz? Pense em um artesão em Cafarnaum. Um centurião se aproxima, e sob a lei romana, exige que ele carregue seu equipamento por 1 milha. Recusar é pedir para ser açoitado ou preso. Aceitar é sentir o peso da sua própria subjugação em suas costas a cada passo. O que ele faz? Pense em um cobrador de impostos como Mateus, um judeu trabalhando para Roma, coletando dinheiro de seu próprio povo para financiar o império que os oprimia. Para seus vizinhos, ele não era apenas um funcionário público. Ele era a encarnação da traição, um fantasma que caminhava entre eles, mais odiado que o próprio legionário. A pressão para escolher um lado era implacável, e as opções no tabuleiro eram radicalmente diferentes, cada uma com seus próprios defensores apaixonados. Essas não eram apenas opiniões, eram projetos de nação. A primeira via, a da colaboração, era defendida pela elite sacerdotal em Jerusalém, os saduceus. Para eles, a questão era simples pragmatismo. Roma era invencível. Resistir era cometer suicídio nacional. O melhor, o único caminho para sobreviver, era trabalhar com eles, apaziguá-los, manter o templo funcionando e salvar o que pudesse ser salvo. Era uma lógica fria, a lógica do poder. A segunda via, a do isolamento, era o caminho dos fariseus. Eles viam a contaminação romana como uma doença espiritual. A resposta para eles não estava na política, mas na pureza. Eles pregavam uma devoção ainda mais estrita à lei de Moisés, construindo uma cerca de tradições e regras ao redor da identidade judaica. A ideia era criar uma nação dentro da nação, uma fortaleza espiritual que as legiões de Roma jamais poderiam conquistar. E, finalmente, havia a terceira via, a da espada, defendida pelos zelotes e outros grupos revolucionários. Para eles, tanto a colaboração quanto o isolamento eram covardia. A terra de Israel fora um presente de Deus ao seu povo, e qualquer ocupante estrangeiro era um ladrão. A única resposta piedosa, a única resposta digna, era pegar em armas e expulsar os invasores, confiando que Deus lutaria ao lado de seu povo. Colaborar, purificar ou lutar. 3 visões de mundo irreconciliáveis, competindo pelo coração e pela mente de uma nação em crise. E aqui, precisamos destruir um dos maiores mitos sobre esse período. Muitas vezes, impulsionados por uma leitura superficial da história, imaginamos o povo judeu do primeiro século como um bloco único, uma massa cinzenta e homogênea de pessoas que pensavam da mesma forma e esperavam passivamente pela chegada de um Messias. A realidade não poderia ser mais diferente. A Judéia era um caldeirão fervente de debates, um campo de batalha de ideias. Antes de qualquer guerra aberta contra Roma, já existia uma feroz guerra civil ideológica, sendo travada nas sinagogas, nos mercados e nas mesas de jantar. O vizinho que defendia a colaboração com Roma via o vizinho que pregava a revolução armada não como um compatriota com uma opinião diferente, mas como um louco perigoso que iria trazer a destruição sobre todos. O fariseu que se dedicava à pureza ritualística via o sacerdote que negociava com o governador romano como um corrupto que estava vendendo a alma da nação. A pergunta, o que fazemos agora, não era um chamado à unidade. Era o estopim de todas as divisões. O ar estava saturado de profecias, de manifestos, de esperanças messiânicas de todos os tipos. Messias guerreiros, messias sacerdotais, messias apocalípticos. Cada facção tinha sua própria versão do que a salvação significava e de como ela chegaria. É neste cenário, nesta arena de ideologias em conflito, que toda a história que se segue vai acontecer. Para entender a jornada e a mensagem de qualquer figura que surja neste período, seja um profeta, um revolucionário ou um carpinteiro da Galileia, não podemos simplesmente observá-lo em um vácuo. Seria como tentar entender o movimento de uma peça de xadrez sem conhecer as regras do jogo ou a posição das outras peças no tabuleiro. Cada palavra dita, cada ação tomada, era instantaneamente interpretada, julgada e categorizada através das lentes dessas facções.
Era uma mensagem de colaboração? Era um chamado à pureza? Era um código para a revolução? Não havia terreno neutro. Portanto, antes de avançarmos para o centro da nossa história, precisamos fazer exatamente isso: mapear a tempestade. Nos próximos blocos, vamos mergulhar fundo em cada uma dessas respostas, para entender a lógica, a paixão e o medo que moviam cada um desses grupos. Vamos conhecer os jogadores antes que o jogo mude para sempre. Mas antes de mergulharmos na estratégia da primeira grande facção, quero saber a sua primeira impressão. Tente se colocar por um momento nesse cenário caótico e opressivo. Com a informação que você tem agora, e sendo honesto com o instinto humano de sobrevivência, qual dessas vias, colaborar para salvar sua família, isolar-se para preservar sua fé, ou lutar por liberdade, parece, à primeira vista, a mais lógica para você? Não existe resposta certa ou errada, é apenas um exercício de empatia histórica. Deixe sua primeira impressão aí embaixo nos comentários. Então, como é que as coisas chegaram a esse ponto de ruptura? Como uma nação com uma história tão antiga e uma identidade tão ferozmente independente acaba com o joelho de um império estrangeiro em seu pescoço? A resposta, como muitas vezes acontece na grande tapeçaria da história, não é uma simples história de invasão e conquista. É uma narrativa mais sutil, mais complexa e, de certa forma, ainda mais trágica. É a história de uma porta que foi destrancada por dentro, antes de ser arrombada por fora. Para entender a ocupação do primeiro século, precisamos voltar algumas décadas, para o ano de 63 a.C., e para um nome que ecoava por todo o Mediterrâneo: Pompeu. Gneu Pompeu Magno. Pompeu, o Grande. Ele era o equivalente a uma estrela do rock militar, um general que havia esmagado piratas, conquistado reinos e expandido as fronteiras de Roma com uma eficiência assustadora. E foi nesse momento de poder absoluto que ele virou seus olhos para o Oriente, para a Judéia. Mas ele não veio como um invasor declarado, ele veio como um árbitro. O reino judaico, que havia desfrutado de um breve e turbulento século de independência sob a dinastia dos Asmoneus, estava mais uma vez se despedaçando em uma guerra civil. Dois irmãos, Hircano II e Aristóbulo II, estavam travando uma batalha amarga pelo trono. Em um ato de desespero e miopia política, ambos os lados apelaram para Roma, pedindo que o grande Pompeu decidisse quem era o governante legítimo. Foi o erro fatal. Convidar Roma para mediar uma disputa era como convidar um leão para supervisionar a divisão de uma carcaça. Roma veio, ouviu, analisou a situação e nunca mais foi embora. Pompeu ficou do lado de Hircano, marchou sobre Jerusalém, sitiou o templo onde Aristóbulo e seus seguidores haviam se entrincheirado e, com a eficiência brutal de um legionário, tomou a cidade. A independência judaica havia acabado. Mas a conquista militar foi apenas o primeiro ato. O que aconteceu a seguir foi o que transformou uma derrota política em uma ferida espiritual que jamais cicatrizaria. Após a vitória, Pompeu, movido por uma mistura de curiosidade de conquistador e da arrogância de quem não reconhece a santidade de nada além de seu próprio poder, decidiu fazer o impensável. Ele anunciou que iria entrar no Santo dos Santos, no coração do Templo de Jerusalém. Para os sacerdotes e para o povo, aquilo era o horror absoluto. O Santo dos Santos era o epicentro de sua fé, o lugar onde a presença de Deus habitava de forma mais intensa, um espaço tão sagrado que apenas o sumo sacerdote podia entrar, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra. E agora, este general pagão, com suas mãos ainda manchadas de sangue judeu, com suas sandálias pisando em solo sagrado, ia profaná-lo com sua simples presença. Imagino os sacerdotes implorando. Os gritos, o desespero. Mas a vontade de Pompeu era lei. Ele atravessou os pátios, passou pelo véu e encontrou uma sala vazia. Não havia estátuas, nem ídolos de ouro, nem altares opulentos. Apenas o espaço vazio e silencioso. Para a mentalidade romana, acostumada a representar seus deuses em formas humanas e animais, foi um anticlímax. Ele ficou confuso, talvez até desapontado. Mas o que ele não entendeu é que, para a fé judaica, aquele vazio era o ponto central. Era a representação de um Deus transcendente, invisível, que não podia ser contido em nenhuma imagem feita por mãos humanas.
Pompeu não encontrou nada, mas naquele ato, ele revelou tudo sobre o abismo que separava seus dois mundos. Ele não apenas desrespeitou uma lei religiosa. Ele demonstrou, com uma clareza terrível, que Roma era incapaz de compreender a própria alma do povo que acabara de subjugar. Após essa profanação inicial, Roma implementou sua genial e cínica estratégia de governo. Em vez de impor um controle direto e dispendioso imediatamente, eles preferiam governar através dos chamados reis clientes. E na Judéia, eles encontraram o homem perfeito para o trabalho: Herodes. Herodes o Grande é uma das figuras mais fascinantes e aterrorizantes da história. Ele não era etnicamente judeu aos olhos da aristocracia de Jerusalém. Era um idumeu, vindo de uma tribo vizinha que fora convertida à força ao judaísmo gerações antes. Sua reivindicação ao trono era, portanto, fraca e totalmente dependente do apoio militar de seus patronos romanos. E ele pagou por esse apoio com uma lealdade inabalável. Herodes era um governante de dualidades extremas. Por um lado, era um construtor visionário, um gênio da arquitetura e da logística. Ele reconstruiu o Templo de Jerusalém em uma escala de magnificência que rivalizava com qualquer maravilha do mundo antigo. Ele construiu cidades portuárias modernas como Cesareia Marítima, fortalezas impenetráveis como Massada e palácios luxuosos. Ele trouxe uma prosperidade econômica superficial à região. Mas, por outro lado, ele era um tirano paranoico e sanguinário. Ele via conspirações em cada sombra, executou membros de sua própria família, incluindo sua amada esposa Mariane, e 3 de seus filhos. Ele governava com um punho de ferro, esmagando qualquer dissidência. Para Roma, ele era o administrador ideal. Mantinha a ordem, garantia o fluxo de impostos e era um amortecedor entre a população e o poder romano direto. Para o povo judeu, ele era a encarnação de sua humilhação, um rei estrangeiro, um fantoche de Roma, cujo trono fora construído sobre a perda de sua verdadeira liberdade. O reinado de Herodes apenas mascarava o conflito fundamental, o verdadeiro choque de civilizações que estava no cerne da ocupação. Era uma colisão entre duas visões de mundo irreconciliáveis. A religião romana era como um vasto e caótico mercado a céu aberto. Era politeísta, pragmática e, acima de tudo, sincrética. Os romanos não tinham problema em encontrar um deus estrangeiro e dizer: "Ah, esse parece o nosso Mercúrio", ou "Essa deusa é claramente a nossa Vênus". Eles colecionavam deuses como colecionavam territórios. Adicionar mais um culto ao seu panteão não era um problema. Na verdade, era uma forma de integrar os povos conquistados. O monoteísmo judaico, por outro lado, era o completo oposto. Não era um mercado, era uma fortaleza. Era exclusivo, absoluto e intransigente. A primeira e mais importante declaração de sua fé era: "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor". Essa crença não deixava espaço para outros deuses. O panteão romano não era visto como uma religião diferente, mas como idolatria, uma falsidade perigosa que representava as forças do caos e da escuridão. Portanto, quando os romanos começaram a introduzir suas práticas, estátuas do imperador, altares a deuses pagãos, o culto imperial que logo se tornaria obrigatório, não era um mero intercâmbio cultural. Era uma agressão teológica. Era uma batalha cósmica sendo travada nas ruas de Jerusalém e da Galileia. Em meio a esse choque, Roma fez uma concessão que, à primeira vista, parece um ato de tolerância, mas que, na verdade, é um dos detalhes mais reveladores de toda a ocupação. Eles classificaram o judaísmo como uma religio licita, ou seja, uma religião permitida ou legal. Isso era significativo. Significava que os judeus estavam oficialmente isentos de certas obrigações que entravam em conflito direto com sua fé, mais notavelmente, a exigência de oferecer sacrifícios ao imperador e aos deuses romanos. Para a mente romana, este era um ato de extraordinária generosidade administrativa, uma forma de evitar problemas e manter a paz. Mas olhe por trás da cortina. Pense na arrogância monumental embutida nesse conceito. A própria ideia de que a fé de Abraão, Moisés e Davi, uma das religiões mais antigas do mundo, precisava da permissão de um império de jovens advenedizos para existir legalmente, era um insulto profundo.
É o equivalente a um invasor entrar em sua casa, sentar-se em sua cadeira e, em seguida, graciosamente, permitir que você continue morando em um dos quartos. A própria concessão é a mais clara afirmação de quem está no poder. Não era um diálogo entre iguais. Era um mestre ditando os termos da coleira de seu súdito. A fina camada de controle indireto, mantida por Herodes, não durou. Após sua morte em 4 a.C., seu reino foi dividido entre seus filhos, que se mostraram em grande parte incompetentes e cruéis. As disputas e revoltas se multiplicaram. E a paciência de Roma, sempre curta, finalmente se esgotou. No ano 6 d.C., o imperador Augusto removeu o último dos filhos de Herodes que governava a Judéia e fez algo drástico. Anexou a região, transformando-a em uma província romana de segunda classe, governada não mais por um rei local, mas por um governador romano enviado diretamente do centro do poder. O título variava: prefeito, procurador. Mas a função era a mesma: garantir que a Judéia permanecesse pacificada e, acima de tudo, lucrativa. Figuras como Pôncio Pilatos entraram em cena. Eram tipicamente homens da classe equestre, ex-militares ou burocratas, muitas vezes com pouca ou nenhuma compreensão da complexa teologia e das sensibilidades culturais que estavam governando. O amortecedor havia desaparecido. Agora, era a bota romana, sem meias, diretamente no pescoço do povo. Cada decisão, cada imposto, cada julgamento era agora administrado por um representante direto do poder idólatra. A ocupação, que antes era mediada, agora era crua, direta e muito mais volátil. Junte todas essas peças: a profanação do templo por Pompeu, o governo de um rei fantoche como Herodes, o choque teológico diário e, finalmente, a imposição de governadores estrangeiros. O resultado foi um profundo impacto na psique coletiva da nação. A sensação era de que o mundo estava literalmente de cabeça para baixo, invertido. A ordem de Deus, como eles a entendiam a partir de suas escrituras, havia sido violada. Eles eram o povo escolhido, vivendo na terra prometida, e ainda assim eram escravos em sua própria casa. Essa dissonância cognitiva, essa lacuna entre a promessa da fé e a realidade da opressão, tornou-se insuportável. E quando a realidade se torna insuportável, as pessoas começam a procurar desesperadamente por uma intervenção sobrenatural. O solo nunca fora mais fértil para profetas apocalípticos, para pregadores do fim do mundo, para homens que alegavam ser o Messias enviado por Deus para, finalmente, desinverter o mundo e colocar as coisas de volta em seu devido lugar. A crise não era apenas política, era existencial, e exigia uma solução cósmica. Assim, os eventos que levaram à ocupação do primeiro século não foram incidentes isolados, rapidamente esquecidos. Foram traumas cumulativos. A entrada de Pompeu no Santo dos Santos, o luxo opressivo de Herodes, a arrogância de Pilatos ao trazer os estandartes romanos para dentro de Jerusalém, cada um desses atos era mais uma camada de combustível seco, sendo empilhada em uma fogueira que crescia cada vez mais. Cada humilhação era uma semente de revolta sendo regada com o ressentimento do povo. A história da chegada de Roma não é, portanto, apenas um prelúdio para a nossa narrativa. É o próprio motor dela. Ela criou as condições, forjou as queixas e definiu as perguntas urgentes que cada uma das facções que exploraremos a seguir tentaria, à sua própria maneira, responder. A história, como a contamos, muitas vezes flutua nas nuvens, planando entre os grandes nomes e as datas decisivas. Falamos de Pompeu, o general, de Herodes, o rei, de Augusto, o imperador. Mas a verdade de uma era, o seu peso real, não é sentida nos corredores de mármore dos palácios. Ela é sentida na rotina das pessoas comuns, na poeira das estradas, no preço do sal, no medo que acelera o coração quando a patrulha errada dobra a esquina. A ocupação romana não era um conceito abstrato. Era uma realidade vivida, respirada e sofrida todos os dias. Então, agora, vamos sair dos grandes salões da geopolítica e caminhar descalços pelas ruas da Judéia do primeiro século, para sentir na pele o peso esmagador e o atrito constante do cotidiano sob a bota romana. A primeira coisa que você notaria, o elemento mais onipresente da ocupação, seria a legião. A presença constante de soldados,
não apenas confinados em suas fortalezas, como a imponente Torre Antônia, que se erguia sobre o pátio do templo em Jerusalém como um abutre de pedra. Eles estavam em toda parte, patrulhando as estradas poeirentas entre as aldeias, tornando cada viagem uma aposta, guardando os portões das cidades, inspecionando carroças e rostos com um tédio perigoso. E o mais irritante de tudo, circulando pelos mercados, o coração da vida comunitária. Imagine o som, em meio ao burburinho das negociações, ao balido das ovelhas e às vozes em aramaico, de repente, um som diferente, metálico e rítmico. O caligai. As sandálias com pregos de ferro dos legionários, batendo contra as pedras do calçamento. O silêncio se espalhava como uma onda. As pessoas baixavam os olhos, encolhiam-se. Aqueles homens, com seus elmos de crista, suas couraças segmentadas e seus escudos vermelhos, não eram apenas soldados, eram a personificação de um poder alienígena. Eles falavam latim, uma língua dura e estranha. Eles rezavam para deuses de pedra e madeira. E, o mais importante, eles operavam sob um conjunto de regras diferente. Se um comerciante e um soldado discutissem sobre o preço de um odre de vinho, não havia discussão. A lei na prática era o gladius, a espada curta que o legionário carregava no quadril. Eles eram a força, a ordem e a ameaça. Tudo em um só pacote. E a sua simples presença era uma lembrança constante de quem realmente estava no comando. Se os soldados eram o músculo da ocupação, os impostos eram o seu sangue. Roma não mantinha províncias por benevolência, mantinha-as para extrair riqueza. E a máquina de extração fiscal romana era uma obra de arte de eficiência implacável. Não se tratava de um único imposto anual, era uma teia complexa e sufocante de obrigações. Primeiro, havia o attributum soli, o imposto sobre a terra. Quer sua colheita fosse boa ou ruim, quer a seca devastasse seus campos ou não, Roma exigia sua parte. Depois, vinha o tributum capitis, um imposto per capita, cobrado sobre cada cabeça da família. Você pagava a Roma simplesmente pelo privilégio de existir sob o domínio dela. E isso era só o começo. Viajando de uma cidade para outra, havia pedágios nas estradas e pontes, trazendo mercadorias para vender no mercado. Havia taxas de alfândega nos portões da cidade, vendendo qualquer coisa, desde um cesto de figos a uma peça de cerâmica. Havia impostos sobre as vendas. Era um sistema projetado para sugar a vitalidade econômica da província, transferindo a riqueza dos agricultores e artesãos da Galileia para os cofres de Roma. Para a maioria da população, que vivia no limite da subsistência, esse fardo não era apenas injusto. Era a diferença entre ter comida na mesa e enfrentar a fome. E para tornar tudo infinitamente pior, essa opressão econômica tinha um rosto humano, muitas vezes, um rosto familiar e odiado: o publicano. O cobrador de impostos. Roma, em sua genialidade administrativa, muitas vezes terceirizava a coleta. Eles leiloavam o direito de cobrar impostos em uma determinada região para a maior oferta. Esses contratantes, os publicanos, pagavam a Roma a quantia acordada, e a partir daí, tudo o que eles conseguissem arrecadar a mais era lucro puro. Isso criava um sistema inerentemente predatório. Não havia incentivo para a justiça ou a moderação. O incentivo era para a extorsão máxima. E a parte mais venenosa desse sistema era que os publicanos frequentemente contratavam locais para fazer o trabalho sujo. Homens como Mateus, sentado em sua coletoria, ou Zaqueu, em Jericó. Imagine a cena. Um judeu, que conhece seus vizinhos, suas dificuldades, suas lutas. É o homem que exige o dinheiro que eles não têm, para entregar a um poder estrangeiro e pagão. Aos olhos da comunidade, ele não era um funcionário. Ele era o pior tipo de traidor. Ele era um abutre, que se alimentava da carne de seu próprio povo, um colaborador que havia vendido sua alma por um saco de moedas romanas. O desprezo por eles era tão profundo que eram frequentemente agrupados com os pecadores e as prostitutas, considerados ritualmente impuros e socialmente mortos. Essa dualidade se estendia também à lei. Na superfície, Roma permitia que o sistema legal judaico continuasse. O Sinédrio, a Suprema Corte Judaica em Jerusalém, podia julgar casos relacionados à lei religiosa. Tribunais locais podiam resolver disputas civis.
mas essa autonomia era uma ilusão. Havia uma linha clara na areia. Qualquer crime considerado uma ameaça à ordem romana, assassinato, roubo em larga escala e, acima de tudo, sedição, era da jurisdição exclusiva do governador romano. E a justiça romana era um espetáculo de poder. Não estava primariamente preocupada com a verdade ou a equidade. Estava preocupada em manter o controle e em dar o exemplo. E sua ferramenta de ensino mais eficaz era a crucificação. É crucial entender que a crucificação não era apenas um método de execução. Era terrorismo de Estado. Era deliberadamente lenta, dolorosa e, acima de tudo, pública. As cruzes eram erguidas ao longo das estradas principais, à vista de todos que passavam, deixando os corpos apodrecerem por dias. A mensagem era inequívoca, brutal e visual. Isto é o que acontece com aqueles que desafiam o poder de Roma. Olhe bem, não se esqueça. Mas a ocupação não era apenas uma questão de violência física e opressão econômica. Era também uma invasão cultural. À medida que as cidades eram reconstruídas sob o patrocínio romano ou herodiano, elas começavam a se parecer com Roma. Teatros eram construídos para apresentar peças gregas e romanas, muitas vezes com temas e moralidades que chocavam a sensibilidade judaica. Hipódromos para corridas de bigas e espetáculos violentos. E, o mais ofensivo de tudo, ginásios e casas de banho. Para a mentalidade romana e grega, o ginásio era o auge da civilização, um lugar para exercitar o corpo e a mente. Mas isso envolvia a nudez atlética, uma prática que para os judeus era uma abominação, uma violação das leis de modéstia. Esses edifícios não eram vistos como progresso. Eram vistos como postos avançados de um estilo de vida pagão e decadente, projetados para seduzir os jovens e corroer os alicerces da sua cultura ancestral. Cada arco romano, cada estátua de um deus pagão em uma praça pública, era uma pequena batalha em uma guerra maior pela alma da nação. E talvez o símbolo mais poderoso e íntimo de toda essa ocupação estivesse no bolso das pessoas: o dinheiro. Para pagar o imposto principal a Roma, o odiado tributum capitis, era preciso usar a moeda romana oficial, o denário de prata. Agora, pegue essa moeda. Sinta seu peso na mão. De um lado, você vê o perfil do imperador reinante, Tibério César. Frio, autoritário, o rosto do poder. Mas a verdadeira afronta está na inscrição que o circunda, a legenda que diz: Ti, Caesar Divi, AVG F AVG VS TVS. Tibério César, filho do divino Augusto. Filho de Deus. Cada denário era um mini outdoor de propaganda imperial, uma declaração portátil da divindade do imperador. Para um povo cujo credo central era a unicidade e a transcendência de Deus, ser forçado a carregar, manusear e negociar com um objeto que proclamava um homem como divino era uma blasfêmia diária. Não era apenas uma transação econômica, era uma microcapitulação espiritual. Essa pequena peça de prata, necessária para a vida cotidiana, era um lembrete constante e irritante da idolatria que agora os governava, envenenando cada compra e venda com seu legado pagão. Com toda essa pressão, militar, econômica, legal e cultural, o ambiente na Judéia era como uma floresta seca, no auge do verão. Uma única faísca poderia iniciar um incêndio incontrolável. E os governadores romanos, muitas vezes insensíveis ou deliberadamente provocadores, viviam fornecendo faíscas. Pôncio Pilatos, em particular, parecia ter um talento para isso. Em uma ocasião, ele decidiu usar o dinheiro do tesouro sagrado do templo para financiar a construção de um aqueduto para Jerusalém. Do ponto de vista romano, era lógico usar fundos locais para um projeto cívico. Para os judeus, era um sacrilégio. O roubo de dinheiro consagrado a Deus para um projeto secular romano. Multidões se reuniram em protesto. A resposta de Pilatos foi enviar seus soldados, disfarçados de civis e com porretes escondidos sob as túnicas, para se misturarem à multidão. A um sinal, eles começaram a espancar os manifestantes indiscriminadamente, matando um número incontável deles. Incidentes como este não eram raros. Eles revelavam a verdade nua e crua da ocupação. Não havia espaço para diálogo, nem para protesto pacífico. Qualquer desafio à autoridade romana seria recebido com uma violência esmagadora. Junte tudo isso: o olhar intimidador do soldado,
a mão gananciosa do cobrador de impostos, o medo da justiça brutal do governador, a presença insidiosa da cultura pagã, a moeda blasfema que você é forçado a usar, o conhecimento de que qualquer protesto pode terminar em um massacre. Viver sob essa pressão constante, dia após dia, faz algo a uma pessoa, faz algo a uma nação. Gera um sentimento corrosivo de impotência, de humilhação, uma raiva que ferve lentamente sob a superfície. Essa realidade cotidiana não era apenas um pano de fundo. Era o grande catalisador. Ela esgotava a paciência, destruía a esperança na normalidade e forçava as pessoas a procurar soluções radicais. A passividade deixava de ser uma opção. Era preciso encontrar uma resposta, uma estratégia para sobreviver e, talvez, para lutar. E foi dessa terra fértil de opressão e desespero que brotaram as grandes ideologias que definiriam uma geração. As respostas à crise, colaborar, isolar-se ou lutar, não nasceram em debates filosóficos, nasceram da dura e amarga realidade do cotidiano. Diante de uma pressão tão constante e de uma realidade tão brutal, a inércia não era uma opção. Era preciso ter um plano, uma estratégia de sobrevivência. E no grande tabuleiro de xadrez da Judéia do primeiro século, a primeira resposta, a mais poderosa e, aos olhos de muitos, a mais comprometedora, veio de cima. Não nasceu nos vilarejos empoeirados da Galileia, mas nos pátios de mármore do templo em Jerusalém. Foi a resposta do establishment, a estratégia da elite governante, a aposta calculada daqueles que tinham absolutamente tudo a perder. Esta foi a primeira via, a via da colaboração. E seus arquitetos foram os saduceus. Para entender esta facção, precisamos primeiro nos livrar de qualquer caricatura. Não estamos falando de vilões de capa e espada que gargalhavam enquanto traíam seu povo. Estamos falando de homens de poder, pragmáticos até o osso, que olharam para a força esmagadora do Império Romano e chegaram a uma conclusão fria, lógica e, para eles, inevitável. Então, quem exatamente eram os saduceus? Esqueça a ideia de um partido político popular ou um movimento de massa. Os saduceus eram mais como um clube exclusivo e hereditário. Eles eram a aristocracia da nação, as famílias da velha riqueza de Jerusalém, cuja linhagem e poder estavam amarrados à instituição mais importante da vida judaica, o templo. Eles eram os sumos sacerdotes, os capitães do templo, os tesoureiros e os grandes proprietários de terras, cujas fortunas dependiam da estabilidade da economia centrada no templo. Se a Judéia fosse um corpo, os saduceus seriam o cérebro e o sistema nervoso central, operando a partir do coração pulsante que era o complexo do templo. Eles se vestiam com as melhores roupas, viviam nas maiores casas e negociavam nos mais altos escalões do poder, tanto com líderes judeus quanto com oficiais romanos. Eles eram a elite, e seu mundo, seus interesses e sua própria identidade giravam em torno da preservação de seu status e da instituição que lhes dava esse poder. Para compreender verdadeiramente a política dos saduceus, precisamos mergulhar na sua teologia, pois uma coisa informava diretamente a outra. Eles eram os conservadores teológicos de sua época. Para eles, a única escritura com autoridade divina inquestionável era a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. Todos os outros escritos, os profetas, os salmos, e especialmente a crescente coleção de interpretações e tradições orais, eram, na melhor das hipóteses, secundários. E essa visão estrita da Escritura levou-os a uma conclusão que os colocava em rota de colisão direta com a maioria do povo, e especialmente com seus grandes rivais, os fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam em uma vida após a morte com recompensas e punições. Eles não acreditavam na existência de anjos ou demônios como forças ativas no mundo. Agora, pare e pense no impacto disso. Se não há um julgamento final, nem um paraíso para recompensar os justos, nem um inferno para punir os maus, então a única arena que importa é esta, o aqui e o agora. A justiça, a prosperidade, a ordem, a própria bênção de Deus, tudo isso tinha que ser experimentado e alcançado nesta vida. Essa crença não era um detalhe teológico abstrato, era o motor de toda a sua filosofia política. O objetivo não era se preparar para o mundo vindouro, mas garantir a estabilidade e a sobrevivência do mundo presente. E o centro absoluto desse mundo presente era o templo. Para nós, hoje,
A palavra templo evoca a imagem de um lugar silencioso de oração e contemplação. O templo de Herodes era tudo menos isso. Era uma cidade dentro de uma cidade, uma potência econômica colossal. Era o destino de peregrinos de todo o mundo conhecido, que traziam moedas estrangeiras que precisavam ser trocadas, gerando um enorme negócio para os cambistas. Era o local de um sistema sacrificial incessante, onde dezenas de milhares de pombos, ovelhas e bois eram vendidos e abatidos, sustentando uma vasta indústria de criadores de animais, e uma força de trabalho de milhares de sacerdotes e levitas. Suas abóbadas subterrâneas funcionavam como o banco central da nação, guardando não apenas os dízimos e as ofertas, mas também os depósitos de cidadãos ricos. Era a maior corporação da Judéia, o maior empregador e o centro simbólico de toda a nação. E os saduceus eram o conselho de administração. Controlar o sacerdócio do templo significava controlar a economia, a liturgia e, por extensão, a própria definição oficial do que significava ser judeu. Agora, com essas peças no lugar, a lógica da colaboração se torna cristalina. Se você é um saduceu, a equação política é brutalmente simples. Premissa 1. Tudo o que você valoriza, seu poder, sua riqueza, seu status social e sua identidade, está investido na existência e no funcionamento contínuo do templo. Premissa 2. A única força na Terra capaz de destruir o templo em um piscar de olhos é o poder militar de Roma. Conclusão. Portanto, a sua prioridade número 1, acima de qualquer idealismo, de qualquer orgulho nacional, de qualquer chamado à rebelião, é manter Roma satisfeita. A colaboração não era uma questão de gostar dos romanos. Era uma questão de sobrevivência institucional. Era a realpolitik em sua forma mais pura. Para os saduceus, os zelotes e outros revolucionários não eram heróis. Eram incendiários perigosos, brincando com fogo ao lado do único e insubstituível tesouro da nação. Apaziguar o governador romano, garantir que o fluxo de impostos para Roma nunca fosse interrompido, e usar sua própria autoridade para esmagar qualquer faísca de insurreição não era traição. Era, em suas mentes, o mais alto ato de patriotismo. Era o trabalho sujo e necessário para salvar o povo de si mesmo. O principal instrumento que eles usavam para exercer esse controle era o Sinédrio, a Suprema Corte de Jerusalém, composta por 71 membros da elite sacerdotal e dos escribas. Embora o Sinédrio tivesse membros de várias facções, incluindo fariseus, a liderança estava firmemente nas mãos dos saduceus. O sumo sacerdote, nomeado com a aprovação tácita e por vezes explícita do poder romano, servia como presidente do conselho. O Sinédrio era a sua sala de reuniões e o seu tribunal. Eles o usavam para administrar a lei civil e religiosa de uma forma que mantivesse a paz social. Qualquer um que perturbasse essa paz, seja um pregador apocalíptico no deserto, um profeta operando milagres na Galileia ou um ativista anti-impostos no mercado, representava uma ameaça direta ao delicado equilíbrio que os saduceus haviam construído. Tal pessoa não era apenas um herege religioso. Era um risco à segurança nacional. E o Sinédrio era a ferramenta perfeitamente posicionada, com sua aura de autoridade divina e poder legal, para investigar, silenciar e, se necessário, eliminar tais ameaças antes que elas saíssem do controle e chamassem a atenção indesejada de Roma. Claro, essa lógica fria e elitista não era compartilhada pelo pescador da Galileia ou pelo artesão de Jerusalém. Para a grande maioria da população, os saduceus eram a personificação de tudo o que estava errado. Eles eram vistos como uma casta corrupta e secularizada, mais preocupada com as intrigas políticas e o luxo do que com a verdadeira piedade. Sua negação da ressurreição era vista como uma heresia que roubava dos pobres a esperança de justiça no mundo vindouro. Sua cooperação com Roma era vista não como pragmatismo, mas como traição descarada. Enquanto o povo sofria sob o peso dos impostos romanos, eram os saduceus, os coletores do dízimo do templo, que viviam em opulência. Eles eram os colaboradores, os fantoches de Roma, a elite desconectada que se banqueteava com o opressor enquanto seus irmãos passavam necessidade. A hostilidade e o ressentimento contra a aristocracia do templo eram uma força poderosa e latente na sociedade judaica.
No final, a posição dos saduceus, apesar de todo o seu poder aparente, era incrivelmente frágil. Seu mundo inteiro era uma aposta de alto risco, construída sobre duas fundações instáveis: a contínua tolerância de Roma e a estabilidade do templo. Eles estavam presos no meio, tentando gerenciar as demandas imprevisíveis de seus mestres romanos acima e a crescente fúria de seu próprio povo abaixo. Qualquer grande mudança em qualquer um dos lados poderia fazer todo o castelo de cartas desmoronar. E é por isso que eles eram tão profundamente hostis a qualquer figura carismática que surgisse do povo. Um profeta, um curandeiro, um homem aclamado como Messias, essas figuras eram o seu pior pesadelo. Eles não podiam ser controlados. Eles agitavam as esperanças e paixões das massas. E o mais perigoso de tudo, eles atraíam multidões, e multidões atraíam a atenção dos esquadrões romanos. Qualquer um que ameaçasse perturbar a paz precária que eles haviam comprado a um preço tão alto, não era apenas um oponente teológico. Era uma ameaça existencial. Eles não estavam apenas defendendo uma doutrina, estavam defendendo o seu mundo. Se a resposta da elite em Jerusalém foi se curvar para não quebrar, uma outra resposta, muito mais popular e influente, borbulhava de baixo para cima. Era uma resposta que olhava para a águia romana e dizia: o verdadeiro perigo não é a sua espada, que só pode matar o corpo, mas a sua cultura, que pode matar a alma. E a única forma de lutar essa guerra não é com a política, mas com a piedade. A única forma de resistir não é negociando com o poder de Roma, mas construindo uma muralha inexpugnável por dentro. Esta era a segunda e talvez a mais engenhosa via: a via da pureza. E seus engenheiros eram os fariseus. Para realmente entendermos a Judéia do primeiro século, precisamos fazer uma pausa e desmontar a imagem que a maioria de nós tem dos fariseus. Por causa de uma leitura superficial dos evangelhos, eles se tornaram, em nossa cultura, sinônimos de hipócritas legalistas, os vilões de colarinho duro da história. Mas isso é uma caricatura, e uma que nos cega para a realidade histórica. Na verdade, para o judeu comum daquela época, os fariseus eram, em muitos aspectos, os heróis da história. Então, quem eram eles? Em primeiro lugar, eram o oposto dos saduceus. Não eram uma aristocracia sacerdotal que herdava o poder por linhagem. Eram, em sua maioria, leigos, escribas, estudiosos, artesãos, pequenos comerciantes. Sua autoridade não vinha do dinheiro ou do nascimento, mas do cérebro e do caráter. Eles eram os intelectuais do povo, homens que dedicavam suas vidas ao estudo profundo das Escrituras e que eram imensamente respeitados por sua piedade visível e seu conhecimento. Enquanto o poder dos saduceus se concentrava na única e grandiosa instituição do templo em Jerusalém, o poder dos fariseus era descentralizado, espalhado por centenas de sinagogas nas cidades e vilarejos por toda a Judéia e Galiléia. Eles estavam inseridos na vida cotidiana do povo, ensinando, aconselhando e moldando a opinião pública de uma forma que a elite distante de Jerusalém jamais conseguiria. Sua teologia também era um espelho oposto à dos saduceus. Os fariseus acreditavam em todo o corpo das escrituras hebraicas, a lei, os profetas e os escritos. E eles defendiam com paixão as doutrinas que os saduceus rejeitavam: a ressurreição dos mortos, o juízo final com recompensas e punições, e a existência de um mundo espiritual vibrante, cheio de anjos e demônios. Essas crenças lhes davam uma conexão muito mais forte com as esperanças e os medos do povo comum. Mas a sua ideia mais revolucionária, o verdadeiro cerne do seu projeto, era a democratização da santidade. A Torá dizia que Israel deveria ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Os saduceus interpretavam isso de forma restrita, focando na pureza ritual dos sacerdotes que serviam no templo. Os fariseus levaram essa ideia ao pé da letra e a expandiram para toda a nação. A santidade, para eles, não deveria ficar confinada dentro das muralhas do templo. Ela deveria transbordar para cada aspecto da vida. Cada casa judaica deveria ser um pequeno templo, cada mesa de jantar, um altar, e cada chefe de família, um sacerdote. Eles ensinavam as leis de pureza ritual, antes aplicadas apenas aos sacerdotes, ao povo comum, instruindo-os sobre como se lavar, como orar e como comer de uma forma que os mantivesse santos em meio a um mundo pagão.
Para alcançar essa visão ambiciosa, eles desenvolveram seu grande projeto intelectual e espiritual, a lei oral. Para os críticos, isso era visto como um emaranhado de regras mesquinhas que se acumulavam sobre as Escrituras. Mas para os fariseus, era um ato de amor e proteção. Eles a chamavam de uma cerca ao redor da lei. Pense nisso desta forma. A Torá escrita diz: não trabalhe no sábado. É um mandamento claro, mas que gera 1000 perguntas na vida real. O que exatamente constitui trabalho? Carregar um fardo é trabalho? Acender uma lâmpada é trabalho? Escrever 2 letras é trabalho? Em um mundo agrário simples, as respostas poderiam ser mais óbvias. Mas, em uma sociedade cada vez mais complexa e sob a influência de uma cultura estrangeira, era preciso clareza. A lei oral era esse sistema de clareza. Era uma vasta coleção de interpretações, debates e aplicações práticas, transmitida de mestre a discípulo, projetada para pegar os grandes princípios da Torá e aplicá-los a cada situação imaginável da vida. Não era uma tentativa de anular a lei de Deus, mas de torná-la vibrante, relevante e, acima de tudo, praticável para o povo comum em sua luta diária para permanecer fiel. Com isso em mente, sua grande estratégia de resistência se torna clara. Era uma forma de guerra espiritual, baseada em uma lógica teológica profunda. Para os fariseus, a pergunta era: por que Israel, o povo escolhido de Deus, está sofrendo sob o domínio de um império idólatra como Roma? A resposta não estava na superioridade militar romana, mas na infidelidade espiritual de Israel. A nação estava sendo punida por seus próprios pecados. Portanto, a solução não poderia ser política ou militar. Pegarem espadas contra as legiões era inútil e presunçoso. Tentar negociar com Roma era se contaminar ainda mais. A única verdadeira solução era um arrependimento nacional massivo e uma volta radical à obediência à vontade de Deus. Se, e somente se, Israel como um todo, cada homem, mulher e criança, pudesse viver a Torá perfeitamente, em toda a sua pureza, então o próprio Deus seria compelido por suas promessas da aliança a intervir. Ele, e não um exército de rebeldes, seria quem expulsaria os romanos e restauraria o reino. A arma dos fariseus não era a adaga, era a obediência. A sua revolução não aconteceria nos campos de batalha, mas nas cozinhas, nas sinagogas e nos corações das pessoas. O centro de operações para esta revolução espiritual era a sinagoga. Enquanto o templo era grandioso, hierárquico, caro e focado no ritual sacrificial mediado por uma classe sacerdotal, a sinagoga era exatamente o oposto. Era local, acessível a todos e democrática em espírito. Era um lugar de comunidade, de estudo e de oração. No sábado, a comunidade se reunia não para ver um sacerdote oferecer um touro, mas para ouvir a Torá ser lida e debatida, para orar em conjunto e para aprender uns com os outros. Era o fórum por excelência dos fariseus. Era ali que eles ensinavam, que sua reputação de sabedoria crescia, e que eles moldavam a vida religiosa da nação de uma forma muito mais profunda e duradoura do que os decretos do Sinédrio controlado pelos saduceus. A sinagoga foi a instituição que permitiu que o judaísmo se tornasse uma fé centrada não apenas no ritual, mas no texto e na interpretação, uma fé para a mente e o coração. Agora, precisamos abordar a questão mais espinhosa. Se os fariseus eram tão respeitados, por que eles são retratados de forma tão negativa nos evangelhos do Novo Testamento? Primeiro, é vital entender que qualquer movimento, por mais nobre que seja, tem seus extremistas e hipócritas, e o farisaísmo não era exceção. A crítica de Jesus ao legalismo que se esquece da misericórdia e a piedade que é mera performance exterior era sem dúvida válida para alguns. Mas o segundo ponto, e o mais importante, é que os debates entre Jesus e os fariseus eram uma briga de família. Teologicamente, Jesus tinha muito mais em comum com os fariseus do que com qualquer outro grupo. Ambos acreditavam na ressurreição, no juízo, na importância da lei e na necessidade de uma vida santa. Suas discussões eram disputas acaloradas sobre a melhor maneira de interpretar e viver a vontade de Deus. Era um debate interno ao judaísmo, não uma condenação externa de todo o movimento. Para a maioria dos judeus da época, que viam os saduceus como colaboradores corruptos,
Os fariseus eram os verdadeiros campeões da fé. Os homens que estavam lutando na linha de frente da guerra cultural para preservar a identidade judaica. E a prova final da força e da sabedoria de sua estratégia veio após a maior catástrofe da história judaica antiga. No ano 70 d.C., após uma revolta desastrosa, as legiões romanas, sob o comando de Tito, saquearam Jerusalém e queimaram o templo até o chão. Em um único ato de fogo e violência, o mundo dos saduceus foi completamente aniquilado. Sua base de poder, sua fonte de riqueza, sua razão de ser, tudo virou fumaça. Sua aposta na colaboração para preservar o templo havia falhado de forma espetacular. Eles desapareceram da história, mas o judaísmo não morreu. Por quê? Porque os fariseus, com seu foco na Torá, na sinagoga, na oração e na santidade da vida diária, haviam criado um judaísmo que podia sobreviver sem o templo. Eles haviam construído um judaísmo portátil, uma fé que podia ser carregada no coração e na mente do povo, onde quer que eles fossem dispersos. O movimento farisaico, liderado por sábios como Yohanan ben Zakkai, se reagrupou, evoluiu e se tornou o judaísmo rabínico, a corrente principal do judaísmo que existe até hoje. A longo prazo, na guerra pela sobrevivência da alma judaica, a estratégia da muralha interior não apenas funcionou, foi a única que venceu. Já vimos a resposta da elite, que se curvou para não quebrar, e a resposta dos devotos, que construíram uma muralha de pureza por dentro. Ambas, à sua maneira, eram estratégias para sobreviver, dentro da sociedade judaica sob o jugo de Roma. Mas havia uma terceira resposta, uma que olhava para a colaboração dos saduceus e a considerava traição, e olhava para a reforma dos fariseus e a considerava ingênua e insuficiente. Uma resposta que olhava para o mundo inteiro, para a águia romana e para o templo em Jerusalém, e dizia: está tudo condenado. Esta não era a via da negociação ou da reforma. Era a via da renúncia total. A via da fuga. E a história de como redescobrimos essa via perdida começa não com um texto antigo, mas com uma pedra. No ano de 1947, um jovem pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Dib estava procurando uma cabra perdida nos penhascos áridos que margeiam o Mar Morto. Ao ver uma pequena abertura em uma rocha, ele atirou uma pedra para dentro, esperando que o som assustasse o animal para fora. Mas em vez de um balido, ele ouviu algo que mudaria a história. O som distinto e seco de cerâmica se quebrando. A curiosidade o venceu. Ele entrou na caverna e, na penumbra, encontrou vários potes de barro altos, a maioria intactos. Dentro deles, envoltos em linho, estavam pacotes escuros e quebradiços. Eram pergaminhos, cobertos por uma escrita estranha. Ele não fazia ideia, mas aquela pedra atirada ao acaso havia acabado de desvendar um dos maiores tesouros arqueológicos de todos os tempos. Para entender o que estava naqueles potes, precisamos entender as pessoas que os esconderam lá, quase 2000 anos antes. Essas pessoas eram muito provavelmente os essênios. E a sua resposta à crise da ocupação foi a mais radical de todas. Eles eram uma comunidade de puristas, ascetas que olhavam para a sociedade judaica e a viam como irremediavelmente corrupta. Para eles, o problema não era apenas Roma. O problema era o sacerdócio do templo em Jerusalém, que eles consideravam ilegítimo, uma linhagem de colaboradores, os saduceus, que havia profanado o lugar santo. Eles viam o mundo em termos nítidos e dualistas, uma grande batalha cósmica entre a luz e as trevas. E eles, é claro, eram os filhos da luz, o verdadeiro e remanescente Israel. Todos os outros, romanos, gregos e a grande maioria de seus companheiros judeus, eram os filhos das trevas, presos em um mundo condenado e governado por Belial, o anjo da escuridão. Diante de uma contaminação tão universal, a solução dos fariseus de construir uma cerca de pureza dentro da sociedade era como tentar construir um dique de areia no meio de um tsunami. A única resposta lógica, a única ação verdadeiramente fiel, era sair. Abandonar as cidades, abandonar a política, abandonar o templo profanado e criar uma comunidade santa e separada, uma espécie de arca de Noé espiritual, para sobreviver ao dilúvio de fogo que eles acreditavam estar prestes a consumir o mundo. A teologia que impulsionava esse êxodo radical era intensamente apocalíptica.
Os essênios não estavam apenas fugindo de algo, eles estavam se preparando febrilmente para algo. Eles acreditavam com cada fibra de seu ser que estavam vivendo no fim dos tempos. A história humana havia chegado ao seu clímax, e uma guerra final e cataclísmica entre Deus e o mal era iminente. E nessa guerra, eles não seriam espectadores. Eles seriam o exército terrestre de Deus, a vanguarda santa que lutaria ao lado dos anjos liderados pelo arcanjo Miguel. E é por isso que sua obsessão com a pureza ritual era ainda mais intensa que a dos fariseus. Para eles, a pureza não era apenas uma questão de piedade pessoal, era uma questão de prontidão militar e espiritual. Um soldado que vai para a batalha do lado de Deus não pode ter a menor mancha de impureza. Cada banho ritual, cada oração, cada regra dietética era parte de um rigoroso treinamento para se tornarem os guerreiros santos que a hora final exigia. Eles viviam em um estado de alerta máximo, constantemente olhando para o horizonte, esperando o som da trombeta celestial que anunciaria o início da grande e terrível guerra. E como sabemos de tudo isso com tantos detalhes? Voltamos àqueles potes na caverna. O que o jovem pastor encontrou foi a biblioteca perdida da comunidade essênia de Qumran, o seu posto avançado no deserto. Hoje, eles são conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Essa descoberta foi monumental. Entre os pergaminhos estavam as mais antigas cópias de livros da Bíblia hebraica já encontradas. 1000 anos mais antigas do que qualquer coisa que tínhamos antes. Mas, para a nossa história, o mais fascinante foi a descoberta de seus próprios livros, os textos que governavam suas vidas e revelavam seus segredos mais profundos. Textos como a Regra da Comunidade, que detalhava o processo de iniciação de 3 anos, as regras de disciplina e a teologia dos Filhos da Luz. E, o mais impressionante de todos, o Rolo da Guerra, um manual militar detalhado para a batalha apocalíptica final. Ele descreve as formações das tropas, as armas, os estandartes com inscrições como a vingança de Deus e a liturgia a ser cantada enquanto eles, ao lado dos anjos, aniquilavam os filhos das trevas. Os manuscritos do Mar Morto não são apenas textos antigos, são uma janela direta para a alma de uma comunidade que vivia na expectativa febril do fim do mundo. A escolha de seu refúgio, o deserto, era profundamente simbólica. Para a mentalidade moderna, o deserto é um lugar de vazio e morte. Mas na tradição bíblica, o deserto é o lugar da purificação e da revelação. Foi no deserto do Sinai que Moisés recebeu a lei. Foi para o deserto que o profeta Elias fugiu para ouvir a voz mansa e suave de Deus. Foi no deserto que Israel foi forjado como nação durante 40 anos. Ao se mudarem para Qumran, às margens do Mar Morto, os essênios estavam conscientemente se inserindo nessa história. Estavam obedecendo ao chamado do profeta Isaías para preparar no deserto o caminho do Senhor. Eles estavam deixando para trás um novo Egito de corrupção e idolatria, para formar uma nova e verdadeira aliança com Deus, no lugar puro onde a primeira aliança foi formada. Era um ato de protesto contra o establishment de Jerusalém e uma declaração de que a verdadeira presença de Deus não estava mais no templo de pedra, mas com a sua comunidade de corações puros no deserto. A vida em Qumran era um reflexo dessa crença. Era austera, disciplinada e inteiramente comunal. Quando um novo membro se juntava após o longo período de provação, ele entregava todas as suas posses à comunidade. Não havia propriedade privada. Tudo era compartilhado. O dia era rigidamente estruturado. Orações antes do amanhecer. Trabalho manual durante o dia, seja na agricultura, na cerâmica, ou, o mais importante, no escritório, onde eles meticulosamente copiavam os pergaminhos sagrados. As refeições eram tomadas em conjunto e em silêncio, após uma purificação ritual. De fato, os arqueólogos em Qumran ficaram impressionados com o número e o tamanho das piscinas de imersão ritual, as mikvot, indicando que os banhos de purificação eram uma parte central e diária de suas vidas. Era uma vida que combinava a devoção de um mosteiro com a disciplina de um quartel. Cada ato, por mais mundano que fosse, era um ensaio, uma preparação para o dia em que seriam chamados para a sua verdadeira vocação, a Guerra Santa. Qual foi o impacto deles? Por seu próprio isolamento, sua influência direta na sociedade em geral era, sem dúvida, limitada.
Eles eram uma facção minoritária, um movimento à parte. No entanto, sua existência é um poderoso termômetro da febre apocalíptica que percorria a Judéia. E suas ideias, de alguma forma, vazaram para além dos muros de seu complexo no deserto. A figura que mais parece ecoar o mundo dos essênios é a de João Batista. Um pregador ascético vivendo no deserto da Judéia, vestindo peles de animais, comendo gafanhotos e mel selvagem. Sua mensagem era um chamado radical ao arrependimento, um anúncio de que o machado já estava posto à raiz das árvores e que um julgamento de fogo era iminente. E seu ritual central era o batismo, um ato de purificação com água para se preparar para a chegada de alguém maior. As semelhanças com a teologia e a prática essênia são tão impressionantes que, embora não possamos provar uma ligação direta, fica claro que eles respiravam o mesmo ar teológico. O fim dos essênios de Qumran foi tão dramático quanto sua vida. A guerra que eles previram em seus pergaminhos finalmente chegou, na forma da grande revolta judaica contra Roma em 66 d.C. Eles esperavam que este fosse o conflito final, a batalha que traria a intervenção de Deus. Mas quando a guerra chegou à sua porta, por volta do ano 68, não foram os anjos de Miguel que desceram sobre eles, mas os soldados da 10ª Legião Romana. O sítio de Qumran foi atacado e destruído. Seus habitantes foram mortos ou dispersos. A comunidade que viveu em preparação constante para o futuro foi, ironicamente, varrida pela história. Mas antes que as legiões chegassem, eles fizeram uma última coisa. Eles pegaram o seu bem mais precioso, sua biblioteca de pergaminhos, e a esconderam cuidadosamente nos potes de cerâmica, nas cavernas mais altas e inacessíveis dos penhascos. Em um ato final de fé, eles confiaram suas palavras ao deserto, à escuridão e ao silêncio. Eles perderam a sua guerra, mas, com aquele gesto, sem saber, garantiram que a sua voz, a sua fé e a sua resposta radical à crise seriam ouvidas novamente, 2 milênios depois. Já vimos a resposta dos diplomatas, que buscaram gerenciar a crise. A resposta dos devotos, que buscaram purificá-la. E a resposta dos ascetas, que buscaram fugir dela. Todas, à sua maneira, eram estratégias de contenção, de paciência, de espera. Mas em meio ao cheiro de poeira e opressão, uma quarta resposta começou a queimar, uma resposta que não tinha nada a ver com paciência. Uma resposta que olhava para a colaboração como pecado, para a piedade passiva como covardia, e para a fuga como abandono do dever. Era uma resposta forjada não na lógica fria da política ou no estudo calmo das escrituras, mas na fornalha da fúria e da fé. Uma resposta que dizia que a única forma de responder a uma espada no seu pescoço é com uma adaga nas costas do inimigo. Esta foi a quarta via, a via da guerra santa, a via da adaga. Se os saduceus eram um clube de elite e os fariseus um movimento de intelectuais, os zelotes eram uma febre. Uma febre que se espalhava pelas colinas da Galileia, uma região de gente de cabeça quente e espírito independente, agora esmagada por proprietários de terras ausentes e impostos romanos. A base dos zelotes não era uma instituição, era um sentimento, a raiva justa de um povo que sentia que sua terra, sua dignidade e seu Deus estavam sendo insultados diariamente. Eram os camponeses que perderam suas terras para os cobradores de impostos, os jovens idealistas que ouviam as histórias de seus antepassados livres, e todos aqueles que chegavam à conclusão simples e aterrorizante de que não tinham mais nada a perder. Eles não eram um partido político com uma plataforma. Eram uma insurgência, um incêndio florestal de ressentimento popular, esperando apenas o vento certo para consumir tudo em seu caminho. No coração desse incêndio havia uma teologia de simplicidade e poder explosivos, que podia ser resumida em um único grito de guerra: nenhum senhor senão Deus. Para os zelotes, este não era um slogan poético. Era a verdade literal e absoluta do universo. A terra de Israel não pertencia aos judeus, e certamente não pertencia a César. Ela pertencia a Deus. Portanto, qualquer ato que reconhecesse a soberania de Roma era uma blasfêmia. Pagar um imposto a César não era uma obrigação cívica, era um ato de idolatria, era queimar incenso a um deus estrangeiro. Curvar-se a um governador romano era trair o verdadeiro rei de Israel. A teologia deles
era uma teologia de ação direta. Eles liam as mesmas escrituras que os fariseus, mas chegavam a uma conclusão radicalmente diferente. Eles não acreditavam em esperar passivamente que Deus interviesse. Eles acreditavam no Deus guerreiro das antigas histórias, o Deus que partiu o mar e derrubou as muralhas de Jericó. E eles acreditavam que esse Deus esperava que seu povo pegasse em armas primeiro. A fé, para um zelote, não era demonstrada através da obediência ritual, mas através da coragem revolucionária. A libertação não seria um presente, seria uma recompensa conquistada em batalha. E eles tinham um precedente histórico poderoso para acreditar nisso. Eles eram obcecados pela história da revolta dos Macabeus. Pouco menos de 2 séculos antes, a Judéia estava sob o domínio de outro império pagão, os Seleucidas, e o rei Antíoco IV, Epifânio, tentou apagar o judaísmo, profanando o templo e proibindo a observância da Torá. Quando tudo parecia perdido, um velho sacerdote chamado Matatias se recusou a se curvar. Quando um oficial seleucida tentou forçar um judeu a fazer um sacrifício pagão, Matatias o matou, junto com o colaborador, e fugiu para as colinas com seus 5 filhos, dando início a uma guerrilha que parecia suicida. Seu filho, Judas, apelidado de Macabeu, o martelo, revelou-se um gênio militar. Contra todas as probabilidades, sua pequena banda de rebeldes fiéis derrotou os exércitos profissionais seleucidas, reconquistou Jerusalém, purificou o templo profanado e restaurou a independência judaica. Essa história era o ar que os zelotes respiravam. Era a prova irrefutável de que a fé e a coragem podiam, sim, derrotar um império. Era o manual de instruções divino para a sua própria época. Eles se viam como os novos Macabeus, e o Império Romano era apenas o novo inimigo pagão que Deus os chamara para destruir. Inspirados por essa história heróica, eles levaram a luta para os romanos. Mas eles não eram um exército, eram uma insurgência, e usavam as táticas de uma. Emboscadas em desfiladeiros rochosos, ataques noturnos a pequenas guarnições, ataques a comboios de suprimentos. E, crucialmente, eles travaram uma guerra paralela contra seus próprios compatriotas que consideravam colaboradores. Sacerdotes, oficiais e ricos proprietários de terras que eram amigáveis com Roma tornaram-se alvos. E foi daqui que surgiu o ramo mais extremo e aterrorizante do movimento. Um grupo que os romanos chamavam de Sicarii, os homens da adaga. Eles aperfeiçoaram a arte do assassinato político. Durante os grandes festivais, quando Jerusalém estava apinhada de peregrinos, eles se misturavam à multidão. Com uma sica, uma pequena adaga curva, escondida sob seus mantos, eles se aproximavam de seu alvo, desferiam um golpe fatal, e no pânico e no caos que se seguiam, simplesmente desapareciam de volta na massa de pessoas. Era uma forma de terrorismo urbano incrivelmente eficaz. A mensagem era clara: ninguém que colaborasse com Roma estava seguro. Nem no mercado, nem no pátio do templo. Em qualquer lugar, a qualquer momento, a adaga da vingança de Deus poderia encontrar você. Essa campanha de violência pode parecer caótica, mas por trás dela havia uma estratégia perigosa e calculista. A estratégia da provocação. Os líderes zelotes não eram tolos. Eles sabiam que não podiam derrotar todas as legiões de Roma em uma batalha campal. O objetivo deles era diferente. Eles queriam tornar a ocupação tão sangrenta, tão cara e tão instável para Roma, que o império seria forçado a uma de 2 coisas: ou ir embora, ou responder com uma brutalidade tão esmagadora e indiscriminada que todo o povo judeu, mesmo os moderados e os pacifistas, não teria outra escolha a não ser se juntar à revolta. Era uma aposta terrivelmente arriscada. Eles estavam deliberadamente cutucando o urso, esperando que ele, em sua fúria, atacasse a aldeia inteira, forçando todos a pegarem lanças. Era uma política de quanto pior, melhor, uma tentativa de forçar a mão de Deus e do povo, de acelerar a chegada da confrontação final que eles tanto desejavam. Como você pode imaginar, essa estratégia aterrorizava as outras facções. Os zelotes eram a força mais desestabilizadora da Judéia. Para os saduceus, eles eram o seu pior pesadelo encarnado. Fanáticos que iriam, com sua violência imprudente, destruir o delicado acordo de coexistência que protegia o templo. Cada ataque zelote era seguido por uma repressão romana,
e eram os saduceus que tinham que tentar limpar a bagunça. Para os fariseus, a situação era mais complexa. Eles certamente compartilhavam o desejo dos zelotes por uma nação livre e governada pela lei de Deus, mas eles discordavam fundamentalmente do método. A confiança dos zelotes na violência humana, em vez de na piedade e na intervenção divina, era vista como uma arrogância perigosa. Enquanto os fariseus tentavam meticulosamente construir sua muralha de pureza, os zelotes estavam jogando tochas acesas por toda parte, ameaçando queimar tudo. Eles eram o caos, a imprevisibilidade, o pavio aceso que todos os outros tentavam desesperadamente apagar. No final, de todas as 4 respostas à crise, foi a via da adaga que prevaleceu. Não porque era a mais sábia, mas porque era a mais inflamável. A escalada de violência, as provocações e a repressão romana criaram um ciclo vicioso que finalmente saiu do controle. Em 66 d.C., um incidente em Cesareia, seguido por uma decisão desastrosa do governador romano de saquear o tesouro do templo, foi a faísca final. A revolta, o sonho dos zelotes, explodiu por toda a Judéia. E, no início, contra todas as expectativas, eles tiveram um sucesso espetacular, aniquilando uma legião romana inteira enviada para esmagá-los. A euforia foi imensa. Parecia que a era dos Macabeus havia retornado. Mas Roma não era o Império Seleucida. A resposta do imperador Nero foi enviar seu melhor general, Vespasiano, com 3 legiões, mais de 60.000 soldados profissionais. O que se seguiu foi uma guerra de uma brutalidade indescritível, que culminou no cerco e na destruição de Jerusalém e do templo em 70 d.C. A via da adaga, a resposta nascida da fé na Guerra Santa e de uma fúria justificada contra a opressão, conseguiu a guerra que tanto desejava. Mas essa guerra não trouxe a redenção. Ela trouxe o fim do mundo que eles conheciam, em um inferno de fogo, fome e crucificações. A resposta deles, a mais direta de todas, provou ser a mais catastrófica. Nós mapeamos o labirinto. A via da colaboração, que levava à corrupção da alma. A via da pureza, que levava a um beco sem saída de isolamento e regras. A via da fuga, que terminava no silêncio do deserto e na aniquilação. E a via da adaga, que terminava em um mar de sangue e na destruição de tudo. O judaísmo do primeiro século estava preso em um labirinto de respostas, e cada corredor parecia terminar em uma parede de pedra. A nação estava em um impasse, exausta pela opressão, dividida por suas próprias soluções e desesperada por um caminho, qualquer caminho, que levasse verdadeiramente à luz. É neste exato momento, neste ar rarefeito de expectativa e desespero, que uma nova voz começa a ecoar. E ela não vem do centro do poder em Jerusalém, nem de uma escola de escribas renomados. Ela vem de um lugar improvável, a Galileia, e de um homem mais improvável ainda. Ele não era um sacerdote, nem um aristocrata, nem um estudioso formal. Ele era um tecton, um artesão, um carpinteiro de uma aldeia insignificante chamada Nazaré. Um homem que trabalhava com as mãos. E sua origem, por si só, já era uma declaração. A Galileia, com sua população mista e seu terreno acidentado, era a panela de pressão de Israel. Era conhecida por seu povo de pavio curto, seu sotaque rústico e, acima de tudo, por ser o berço de movimentos revolucionários. Era o coração do sentimento anti-romano. Portanto, quando um pregador carismático da Galileia começava a atrair multidões, a primeira e mais óbvia suposição de todos, tanto em Jerusalém quanto no quartel-general romano, era uma só. Este é mais um aspirante a profeta guerreiro. Este é mais um problema. E então, este carpinteiro, Jesus de Nazaré, abre a boca, e a primeira frase de sua missão pública cai sobre a paisagem como uma faísca. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Vamos parar aqui. Para os nossos ouvidos modernos, a frase reino de Deus soa etérea, espiritual, quase poética. Para um judeu do primeiro século, a palavra reino, basileia em grego, era um trovão. Era uma das palavras mais politicamente carregadas e explosivas que se podia pronunciar. Todos esperavam por um reino. Os zelotes esperavam um reino conquistado pela espada, que expulsaria Roma e restauraria a dinastia de Davi.
Os fariseus esperavam um reino de santidade, onde a Torá seria perfeitamente obedecida e Deus restauraria a nação. Os essênios esperavam um reino apocalíptico, inaugurado por uma batalha cósmica final. A proclamação de Jesus foi, portanto, um ato de gênio ou de loucura. Foi perfeitamente calculada para atrair a atenção de absolutamente todos. Cada facção ouviu a palavra reino e se inclinou para a frente, com os ouvidos aguçados e o coração acelerado. Mas a genialidade da frase estava em sua ambiguidade. Que tipo de reino? E quem era este homem para anunciá-lo? A partir desse momento, toda a Judéia e Galiléia se viram diante de um quebra-cabeça. E quanto mais Jesus falava e agia, mais profundo o quebra-cabeça se tornava, porque ele se recusava a se encaixar em qualquer uma das caixas que eles tinham. Imagine que você é um zelote, escondido nas colinas. Você ouve sobre um pregador da Galiléia que fala de um reino e atrai multidões. Seu coração se enche de esperança. Este é ele. Mas então você o ouve dizer: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você o vê jantando na casa de Mateus, um cobrador de impostos, um traidor que engorda com o dinheiro roubado de você para dar a Roma. Como assim? Que tipo de libertador festeja com o inimigo? A confusão se transforma em frustração. Agora, imagine que você é um fariseu devoto. Você ouve Jesus ensinar com profundo conhecimento das Escrituras e defender a justiça e a retidão. Você acena com a cabeça em aprovação. Mas então você o vê curando no sábado, aparentemente violando a lei sagrada do descanso. Você o ouve criticar as tradições dos anciãos, a cerca que você passou a vida construindo para proteger a Torá. Você o vê tocar em um leproso, um ato que, segundo a lei, o torna impuro. Que tipo de mestre da lei desrespeita a própria lei? A admiração se transforma em suspeita. E se você fosse um essênio, ouvindo de longe em seu refúgio no deserto? Você ouve seu chamado ao arrependimento e seu aviso de um juízo iminente, e isso ressoa com sua alma apocalíptica. Mas em vez de fugir da sociedade impura, este homem mergulha nela. Ele é acusado de ser um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Que tipo de profeta se deleita na companhia dos impuros, em vez de se separar deles? A curiosidade se transforma em desdém. Se a sua mensagem era um enigma, o grupo que ele reuniu em torno de si era uma contradição ambulante. Olhe para a lista dos seus 12 discípulos mais próximos. É uma coalizão impossível, um microcosmo da guerra civil ideológica de Israel. Em um canto, você tem Simão, o zelote. Um homem cujo nome indica que ele pertencia, ou pelo menos simpatizava profundamente, com um movimento que defendia a derrubada violenta de Roma. Em qualquer outro contexto, seu trabalho seria colocar uma adaga nas costas do homem do outro canto. Mateus, o cobrador de impostos. Um funcionário do sistema de extorsão romano. A personificação da traição. Colocar esses dois homens na mesma equipe, pedir que eles partissem o pão juntos, que chamassem um ao outro de irmão, não era um ato de ingenuidade. Era uma declaração. Era uma parábola viva e ambulante. Jesus estava aparentemente forjando um novo tipo de comunidade, um reino, cuja cidadania transcendia as mais amargas e sangrentas divisões políticas do seu tempo. E onde este reino estava sendo inaugurado? Não nos grandes centros de poder. Enquanto os saduceus se concentravam no templo, os fariseus na sinagoga e os zelotes nos campos de batalha, Jesus parecia se concentrar nos lugares que todos os outros haviam esquecido. O reino de Deus, em suas ações, parecia estar surgindo nas margens da sociedade. Ele não apenas curava os doentes, ele os tocava, quebrando as barreiras de pureza e trazendo os párias de volta para a comunidade. Ele não apenas perdoava os pecadores, ele comia, com eles, um ato de intimidade e aceitação que era profundamente chocante para a sensibilidade religiosa da época. Ao fazer isso, ele não estava apenas sendo compassivo. Ele estava fazendo uma declaração teológica radical sobre onde a presença e o poder de Deus deveriam ser encontrados. Não nos lugares puros e protegidos, mas no meio da bagunça, da dor e do quebrantamento da vida humana. E talvez a coisa mais desconcertante e perigosa sobre ele não fosse o que ele dizia, mas como ele o dizia. Os escribas e mestres fariseus
ensinavam com base na tradição, citando as autoridades que vieram antes deles. O rabino Hillel diz: a escola de Shammai ensina. Era um sistema de autoridade herdada. Jesus quebrou completamente esse molde. Em seu Sermão da Montanha, ele repetidamente usa uma fórmula que deve ter feito os cabelos da nuca de seus ouvintes se arrepiarem. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Ele não estava apenas interpretando a lei de Moisés. Ele estava se colocando no mesmo nível de autoridade do próprio legislador. Ele não estava comentando a lei. Ele estava, em essência, editando-a, intensificando-a com sua própria autoridade. Para uma cultura que reverenciava a Torá como a palavra direta e imutável de Deus, isso era de uma audácia de tirar o fôlego. Ou este homem falava com a própria voz de Deus, ou ele era o blasfemo mais perigoso que já havia andado na Galileia. E assim, a tempestade perfeita começou a se formar. Ao se recusar a ser o Messias que qualquer um esperava, Jesus não estava construindo pontes com as facções existentes. Ele estava, inadvertidamente ou não, colocando dinamite sob a fundação de cada uma delas. Para os saduceus, ele era um agitador de massas que ameaçava sua preciosa estabilidade. Para os fariseus, ele era um radical que ameaçava sua autoridade e sua interpretação da lei. Para os zelotes, ele era uma frustração, um líder poderoso que se recusava a pegar em armas. Ao não se encaixar em nenhuma caixa, ele se tornou uma ameaça para todas elas. Ele não havia entrado em um vácuo, mas em um campo minado ideológico, e com cada milagre, cada parábola e cada declaração de autoridade, ele pisava em mais uma mina. As forças da oposição, antes divididas por suas próprias rivalidades amargas, estavam começando a se perguntar se não teriam, pela primeira vez, encontrado um inimigo em comum. A armadilha ainda não havia sido montada, mas a isca, um carpinteiro desconcertante da Galileia, estava agora à vista de todos. A tempestade que se formava no horizonte finalmente chegou. As facções, antes contentes em observar e julgar à distância, perceberam que a ambiguidade e a autoridade radical daquele carpinteiro da Galileia não eram um fenômeno passageiro, mas uma ameaça existencial a todas as suas visões de mundo. A oposição, antes fragmentada, começou a se unir em torno de um único e terrível objetivo: silenciar essa nova voz. E para fazer isso, eles não usariam a força bruta, pelo menos não ainda. Eles usariam algo muito mais elegante, e eles acreditavam, muito mais eficaz. Eles construiriam uma armadilha. Não uma armadilha de cordas e estacas, mas uma armadilha de palavras, tão perfeitamente projetada que não havia escapatória. Na política, como na guerra, existe uma verdade fundamental. Nada une inimigos como um inimigo em comum. E naquele dia, nos pátios do Templo de Jerusalém, uma das alianças mais estranhas e reveladoras da história judaica foi formada. De um lado, aproximaram-se os fariseus. Como vimos, eram os guardiões da pureza religiosa, os nacionalistas que viam a influência romana como uma praga e sonhavam com uma nação governada perfeitamente pela lei de Deus. Do outro lado, e caminhando ao lado deles, estavam os herodianos. Este não era um grupo religioso, mas uma facção política. Eram os partidários da dinastia de Herodes, o Grande, e de seus filhos. Eram os homens do establishment, os pragmáticos que entendiam que seu poder e privilégio dependiam da manutenção do status quo, o que significava manter uma relação funcional e, em última análise, subserviente a Roma. Os fariseus e os herodianos se desprezavam. Para um fariseu, um herodiano era um colaborador vendido, um judeu que havia trocado sua herança por um lugar à mesa do poder romano. Para um herodiano, um fariseu era um idealista perigoso, cujas obsessões com a pureza ameaçavam perturbar a paz e provocar a ira de Roma. Eles eram água e óleo, fé e política cínica. E ainda assim, lá estavam eles, juntos. A união deles era o mais claro sinal de que Jesus havia conseguido o impossível. Ele havia se tornado uma ameaça tão grande para a ordem estabelecida que até mesmo inimigos mortais estavam dispostos a apertar as mãos para derrubá-lo. O palco para este drama foi escolhido com um cuidado meticuloso. O confronto não aconteceu em uma sinagoga tranquila na Galileia ou em uma discussão privada. Aconteceu no coração pulsante da nação, o pátio do templo em Jerusalém.
provavelmente durante uma das grandes festas de peregrinação, quando a cidade estava fervilhando com centenas de milhares de judeus de todo o império. Era o lugar mais público, mais sagrado e mais politicamente volátil de toda a Judéia. Cada palavra dita ali ecoaria. A multidão era uma caixa de ressonância. E pairando sobre tudo, estava a sombra da fortaleza Antônia, a guarnição romana que vigiava o templo, um lembrete de pedra e aço de quem realmente estava no comando. Qualquer palavra que soasse como sedição seria ouvida não apenas pelos líderes judeus, mas também pelos ouvidos atentos de Roma. O cenário era, em si, parte da armadilha. E então, eles se aproximam. Mas não com acusações e gritos. Eles vêm com um veneno muito mais sutil: a lisonja. Suas primeiras palavras são como mel. Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de ninguém, porque não julgas pela aparência, mas ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade. Analise a genialidade cruel dessa abertura. Não é um elogio, é a forja da gaiola. Eles estão elogiando publicamente sua coragem, sua integridade, sua recusa em se curvar aos poderosos. Eles o estão inflando com sua própria reputação. Estão polindo sua imagem de profeta destemido, tornando quase impossível para ele, um momento depois, dar uma resposta evasiva ou diplomática, sem parecer um hipócrita monumental diante da mesma multidão que o admirava por sua franqueza. Eles estavam construindo um pedestal para ele, sabendo que quanto mais alto ele estivesse, mais devastadora seria a queda. Depois da preparação, veio o golpe. Uma pergunta de poucas palavras, mas cada uma delas era um tijolo na parede de uma prisão que se fechava rapidamente ao seu redor. Dize-nos, pois, é lícito pagar o imposto a César ou não? Em sua superfície parece uma simples questão legal ou teológica, mas não era. Era uma arma de 2 gumes, polida até a perfeição, projetada para empalá-lo, não importando para que lado ele se virasse. Era, muito possivelmente, a pergunta mais perfeita e mortal de toda a antiguidade. Um cheque-mate verbal. Vamos analisar o primeiro lado da armadilha, o beco sem saída número 1. Suponha que ele respondesse: sim, é lícito pagar o imposto a César. O que aconteceria? Naquele exato instante, o encanto se quebraria. Para a multidão que o ouvia, para os camponeses da Galileia esmagados pelos impostos, para os jovens com fogo revolucionário nos olhos, essa resposta seria uma traição devastadora. Pagar o imposto principal a Roma significava usar o denário, a moeda que proclamava César como divino, um ato de idolatria portátil. Dizer sim a isso seria alinhar-se com os saduceus, com os herodianos, com os cobradores de impostos. Seria dizer ao povo oprimido que sua opressão era, de fato, legítima aos olhos de Deus. Toda a sua credibilidade como um homem do povo, como um profeta da justiça de Deus, se transformaria em pó. Ele se tornaria apenas mais um engodo, mais um líder que, quando pressionado, se curvava ao poder de Roma. Teria sido o seu suicídio político. Ok, então a resposta óbvia, a resposta que o povo queria ouvir era não, certo? Errado. Este era o segundo lado da armadilha, o beco sem saída número 2. Suponha que ele se levantasse, e para o delírio da multidão declarasse: não, não é lícito. Pagar o imposto a um imperador pagão é uma traição ao nosso verdadeiro rei Deus. Ele seria um herói para o povo, por cerca de 5 minutos. Lembre-se, os herodianos não estavam lá para um debate acadêmico. Eles eram a polícia política não oficial. Eles estavam lá para ouvir exatamente isso. Uma resposta não era sedição. Era um chamado aberto a uma revolta fiscal, um ato de rebelião contra o Império Romano. Eles teriam testemunhas. Teriam a prova de que precisavam. Antes que a multidão pudesse começar a celebrar, ele seria preso pela guarda do templo ou pelos soldados romanos e arrastado perante Pôncio Pilatos. A acusação seria simples, direta e impossível de negar. Incitar o povo a não pagar impostos a César. E a punição para isso era igualmente simples e direta: a crucificação. Teria sido o seu suicídio literal. Aí está a armadilha em toda a sua beleza aterrorizante. Um sim o desacreditaria diante do povo. Um não o destruiria diante de Roma. Suicídio político de um lado, suicídio literal do outro. Não havia uma terceira opção. A pergunta foi projetada para eliminar o terreno neutro, para forçá-lo a se declarar. Era ele um covarde ou um rebelde?
Um fantoche ou um mártir? Qualquer resposta o destruiria de uma forma ou de outra. Imagino o silêncio que caiu sobre o pátio. O som dos pássaros, o murmúrio distante da cidade, tudo desaparecendo em um foco intenso naquele homem. Os rostos de seus inimigos, mal conseguindo esconder a satisfação. Os rostos de seus discípulos, pálidos de medo, percebendo que desta vez não havia escapatória. A pergunta pairava no ar, suspensa, irrespondível. Jesus olha para eles. E as Escrituras dizem que ele percebeu a malícia deles. Ele não viu uma busca sincera pela verdade. Ele viu a armadilha, nua e crua. Mas em vez de responder à pergunta nos termos deles, em vez de escolher entre as duas portas que levavam à sua destruição, ele faz algo completamente inesperado. Ele quebra o roteiro do confronto. Ele muda o foco. Ele não oferece uma resposta. Em vez disso, ele faz um pedido. Olhando para a aliança de seus inimigos, ele diz, com uma calma que deve ter sido enervante: Hipócritas, por que me estáis pondo à prova? Mostrai-me a moeda do imposto. O pedido paira no ar, quebrando o roteiro do confronto. Mostrai-me a moeda do imposto. Há um momento de hesitação. A pergunta era uma abstração teológica e política, mas o pedido de Jesus a arrasta para o mundo físico, para a realidade suja do cotidiano. Um fariseu devoto evitaria carregar tal objeto, um lembrete constante da idolatria. Mas os herodianos não tinham tais escrúpulos. Uma mão se move, talvez de forma relutante, e produz a pequena e infame peça de prata. O denário é colocado na palma da mão de Jesus. E por um instante o tempo para. Aquele pequeno disco de metal, o motor da economia imperial, a causa de tanto sofrimento e o símbolo da subjugação de Israel, agora repousa no centro do palco, sob o olhar de centenas de pessoas. O destino de um homem, e talvez de uma nação, parece depender do que ele fará com ele. Mas Jesus não olha para a moeda como seus acusadores esperavam. Ele não a joga no chão com desprezo, nem a admira com respeito. Ele a usa como uma ferramenta. Ele a levanta para que todos vejam, transformando-a de uma peça de evidência contra ele em uma peça de evidência contra eles. E então, ele inverte completamente o fluxo de poder com uma única e simples contra-pergunta. Ele não faz uma declaração. Ele não oferece uma opinião. Ele pergunta: de quem é esta imagem e esta inscrição? É um golpe de judô verbal. Ele usa a força e o ímpeto do ataque de seus oponentes e os redireciona. Com uma pergunta, ele deixa de ser a testemunha acuada e se torna o interrogador. Ele os força a participar da construção da resposta, a se tornarem cúmplices em seu próprio desmantelamento. A pergunta é tão simples, tão factual, que eles não têm escolha a não ser responder. Talvez com um tom de desprezo, como se estivessem respondendo a uma criança. Eles dizem o óbvio. É de César. E nesse momento, sem que percebam, a armadilha se fecha. Mas não em Jesus. Ela se fecha sobre eles. Ao responderem, eles admitem publicamente duas coisas. Primeiro, eles reconhecem a realidade do poder de César, sua soberania sobre a esfera econômica em que todos eles vivem e operam. Segundo, e de forma muito mais humilhante, eles confessam que eles mesmos, os homens que se apresentam como guardiões da pureza de Israel, estão imersos neste sistema. Eles carregam em seus próprios bolsos, manuseiam em suas próprias transações, o próprio objeto de idolatria que está no centro do debate. A armadilha que eles montaram para Jesus exigia que a isca, a moeda, viesse de um deles. Com a confissão deles pairando no ar, Jesus finalmente entrega sua resposta. É uma obra-prima de duas partes, uma frase que ecoaria por milênios. Primeiro, ele lida com a parte literal da armadilha, a ameaça romana. Ele diz: então, dai a César o que é de César. A palavra grega original, apodidomi, é crucial. Ela não significa simplesmente pagar ou dar. Significa devolver, restituir algo que já pertence a outra pessoa por direito. É a palavra que você usaria para devolver um bem emprestado. Com essa escolha, precisa de palavras, ele recontextualiza o imposto. Ele não está endossando o sistema de Roma. Ele está o diminuindo. Ele está dizendo na prática: esta pequena peça de metal, com a imagem de César, marcada com a sua inscrição, obviamente pertence ao sistema dele. É lixo dele.
Se ele a quer de volta, devolvam-na. Isso desativa completamente a acusação de sedição. Ele não está proibindo o pagamento do imposto. Está o tratando como uma questão trivial, uma negociação com um sistema mundano ao qual a moeda já pertence. Os herodianos são silenciados. A ameaça de prisão e crucificação evapora. Mas ele ainda não terminou. Ele desarmou a primeira metade da armadilha. Agora, ele se vira para a segunda metade, a armadilha política e teológica montada pelos fariseus. E com 5 palavras, ele vira o jogo de forma devastadora. E a Deus, o que é de Deus. Se a primeira cláusula foi uma liberação, a segunda foi um ataque. Foi uma acusação velada, uma pergunta retórica que atingiu o coração da identidade de cada pessoa naquela multidão. De repente, o debate não era mais sobre um pequeno denário de prata. A resposta de Jesus força uma nova pergunta, muito maior e muito mais perigosa para seus acusadores. Ok. A moeda com a imagem de César pertence a César. E vocês? O que pertence a Deus? O que exatamente carrega a imagem e a inscrição de Deus? Para qualquer judeu presente, a resposta era imediata e vinha do primeiro capítulo de seu livro mais sagrado, o Gênesis. A própria humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E nesse instante, a hipocrisia de seus inimigos foi exposta à luz do sol para que todos vissem. A pergunta de Jesus pendia no ar. E os holofotes se viraram para os fariseus. Eles, os homens obcecados com a pureza, que debatiam sobre o dízimo da hortelã e do cominho, que construíram uma cerca de milhares de regras para evitar a menor infração da lei, foram pegos em seu próprio jogo. Eles vieram questionar Jesus sobre uma moeda e Jesus acabou questionando-os sobre suas almas. Ele os expôs como homens que estavam dispostos a usar o sistema de César, a carregar seus ídolos portáteis em seus bolsos, e que estavam mais preocupados em armar uma armadilha política para um rival do que em realmente devolver a Deus o que lhe pertencia: suas vidas, sua lealdade, sua integridade. Ele mostrou que a questão deles não era sobre piedade, era sobre poder. A genialidade final da resposta foi que ela não apenas escapou da armadilha, ela a aniquilou. A pergunta deles forçava uma escolha binária e terrena. Você é leal a Roma ou à Judéia? A resposta de Jesus dissolveu essa falsa dicotomia. Ele se recusou a jogar no tabuleiro deles. Em vez disso, ele virou o tabuleiro, revelando um campo de jogo muito maior. Ele disse que a verdadeira questão não é sobre a qual poder político temporário você paga seus impostos. A verdadeira questão é sobre sua lealdade fundamental e última no universo. Você pode dar a César sua moeda trivial, mas a quem você dá seu coração, sua alma, sua própria vida, que foi feita à imagem do Criador? O resultado foi um silêncio atordoado. As Escrituras dizem que eles ficaram maravilhados e se calaram. Não havia nada a ser dito. Eles haviam chegado com sua arma mais afiada, uma armadilha verbal da qual ninguém poderia escapar. E ele não apenas escapou. Ele pegou a arma deles, desmontou-a na frente de todos e usou as peças para construir um espelho, forçando-os a olhar para suas próprias contradições. Eles vieram para expô-lo como um traidor ou um rebelde. Em vez disso, ele os expôs como hipócritas. A multidão viu um mestre da sabedoria prevalecer sobre a astúcia da elite. A armadilha não apenas falhou, ela se desintegrou. E seus inimigos se retiraram, não apenas derrotados, mas humilhados, com o som de sua própria pergunta ecoando em seus ouvidos. A genialidade da resposta de Jesus no pátio do templo não estava apenas na forma como ele escapou da armadilha. A verdadeira genialidade estava no que sua fuga revelou sobre o caminho que ele estava oferecendo. Ele não se limitou a vencer o debate, ele o transcendeu. Diante de uma escolha forçada entre a via da colaboração e a via da revolução, ele se recusou a jogar. Em vez disso, ele expôs a premissa falsa sobre a qual a pergunta se baseava, e, nesse processo, iluminou a natureza radicalmente diferente de sua própria terceira via. Ele não ofereceu um novo movimento político ou um novo programa de pureza. Ele ofereceu um novo mundo. Para todas as outras facções, o reino de Deus era um destino, um resultado final a ser alcançado através dos meios corretos. Para os zelotes,
O reino seria o prêmio no final de uma guerra de libertação bem-sucedida. Para os fariseus, seria a recompensa de Deus depois que a nação atingisse um estado de perfeita obediência legal. Para os saduceus, o reino deles já estava aqui, na forma precária do templo, e seu trabalho era mantê-lo a qualquer custo. O que a resposta de Jesus revelou foi uma concepção totalmente diferente. Para ele, o reino não parecia ser um programa a ser implementado, mas uma realidade a ser inserida. Não era um objetivo futuro, mas uma possibilidade presente. Era a chance de viver sob o governo direto e libertador de Deus, aqui e agora, bem debaixo do nariz de César, independentemente de quem estivesse no poder em Roma ou em Jerusalém. A sua resposta estabeleceu uma hierarquia de lealdades que era profundamente perturbadora para todos os lados. Ao dizer, devolvam a César o que é de César, ele reconheceu a realidade do poder temporal. César tinha sua esfera, a administração, a ordem civil e, sim, as suas moedas. A lealdade a ele era funcional, limitada, condicional. Mas ao acrescentar, e a Deus o que é de Deus, ele redefiniu todo o mapa. A lealdade a Deus não era uma categoria ao lado da lealdade a César, ela estava acima, abrangendo tudo. Se a moeda pertence a César porque carrega sua imagem, então o que pertence a Deus? Tudo o que carrega a imagem de Deus, ou seja, a própria vida humana em sua totalidade. Isso era um golpe tanto nos zelotes quanto nos saduceus. Contra os zelotes, que diziam que não se podia dar nada a César, Jesus dizia que as moedas dele eram triviais. Contra os saduceus, que na prática davam a César tudo o que ele pedia para manter a paz, Jesus dizia que a reivindicação de Deus sobre a vida humana era absoluta e inegociável. Isso significa que todo reino tem suas armas, seus métodos de operação. E as armas do reino de Jesus eram de uma natureza completamente diferente daquelas empregadas pelas outras facções. Os saduceus lutavam com as armas da intriga política e da riqueza. Os fariseus lutavam com as armas da separação social e da pureza legal. Os zelotes lutavam com as armas da violência, do terror e da adaga. Jesus, em contraste, revelou as armas do seu reino. O amor radical, estendido até mesmo aos inimigos e opressores. O perdão, oferecido como um meio de quebrar os ciclos de vingança. O serviço humilde aos marginalizados, invertendo a pirâmide do poder. E a verdade, dita de forma tão clara e penetrante, que desmascarava a hipocrisia e forçava uma escolha. Eram ferramentas que não visavam coagir o corpo ou controlar o comportamento externo, mas transformar o coração humano, o verdadeiro campo de batalha, onde para ele a história era decidida. Portanto, essa terceira via não era um caminho de neutralidade pacífica. Era, na verdade, uma crítica fundamental e implícita a todas as outras respostas à crise. Aos zelotes, a sua vida e mensagem diziam: vocês querem derrotar Roma usando as táticas de Roma, a espada e a violência. Mas o ciclo do ódio não pode ser quebrado com mais ódio. O reino de Deus não será construído com os métodos de César. Aos fariseus, ele dizia: vocês acreditam que a santidade é uma coisa frágil, uma chama que precisa ser protegida do vento impuro do mundo por muros de regras. Mas a santidade do reino de Deus é como um fogo, um poder ativo e contagiante que se move em direção à escuridão para consumi-la, que toca o impuro para purificá-lo. E aos saduceus, sua mensagem era a mais direta. Vocês acreditam que o poder real vem de suas negociações com o governador romano e de seu controle sobre o templo. Mas vocês estão apostando nos cavalos errados. O verdadeiro poder e a verdadeira segurança vêm apenas da fidelidade radical ao único e verdadeiro rei. O que nos leva ao paradoxo central do seu poder. Em um mundo obcecado com a dominação, o status e a força, o reino que Jesus descrevia e encarnava era completamente invertido. Era um reino onde os primeiros seriam os últimos, onde o maior líder era aquele que se tornava servo de todos, onde se encontrava a vida não ao agarrá-la, mas ao perdê-la. Isso era um absurdo para a mentalidade romana, cuja virtus era definida pela força e pela conquista. E era igualmente um absurdo para a maioria das facções judaicas, que pensavam em termos de poder político, pureza legal ou vitória militar. Jesus estava apresentando uma nova definição de poder,
Um poder que se manifestava na fraqueza, na vulnerabilidade e no amor sacrificial. Um poder que não esmagava seus inimigos, mas os convidava a uma nova forma de humanidade. E aqui está a ironia final e trágica. Ao se recusar a tomar um lado político, Jesus tomou a decisão mais perigosa de todas. Sua terceira via não o colocou acima da briga. Ela o colocou no fogo cruzado de todos os lados. Se ele tivesse sido apenas mais um pretenso Messias zelote, ele teria tido o apoio do povo e a inimizade apenas de Roma e da elite. Se ele tivesse sido um fariseu reformador, ele teria tido o respeito de muitos e a oposição dos sacerdotes. Mas ao oferecer um reino que desafiava as premissas fundamentais de todos os grupos, ele conseguiu o impossível. Ele os uniu. Pela primeira vez, saduceus, fariseus e herodianos tinham um motivo para concordar em algo. Este homem, com seu reino invertido e sua autoridade desconcertante, era uma ameaça para todos eles. Sua recusa em se alinhar com as agendas deles era, em si, um ato profundamente político, um ato que selou o seu destino. No final, Jesus não estava oferecendo um plano melhor para a gestão do Estado judeu sob a ocupação romana. Ele estava fazendo algo muito mais fundamental. Ele estava forjando as bases de uma nova identidade, uma nova forma de ser humano em comunidade. Uma identidade cuja lealdade primária não era a um imperador em Roma ou a um sumo sacerdote em Jerusalém, mas a um Deus cujo reino não era deste mundo. Ele estava criando uma nação dentro das nações, uma comunidade cuja cidadania era definida não pelo sangue, solo ou poder político, mas por uma aliança com um rei crucificado. Essa ideia, a de uma lealdade que transcende todas as outras lealdades, provaria ser uma semente. Uma semente pequena, plantada em um solo violento e improvável, mas que cresceria para se tornar uma força que nem o Império Romano poderia conter. E assim, após percorrer os corredores escuros e as encruzilhadas desesperadas da história, retornamos ao ponto de partida. A uma terra sob a sombra de uma águia e a uma pergunta que queimava na alma de uma nação. O que fazemos agora? Nós vimos o menu de opções que a história ofereceu àquele povo. A via dos saduceus, a colaboração pragmática, uma tentativa de salvar o corpo da nação, mesmo que custasse parte de sua alma. A via dos fariseus, a pureza meticulosa, uma tentativa de construir uma fortaleza espiritual que nenhuma legião poderia romper. A via dos essênios, a fuga radical, a renúncia a um mundo considerado irremediavelmente corrupto, esperando por Deus no silêncio do deserto. E a via dos zelotes, a revolução violenta, a tentativa de forçar a mão de Deus e pagar a tirania com o aço. 4 respostas, nascidas da fé, do medo e da esperança. A história, no entanto, tem uma maneira brutal e imparcial de testar as ideias. No ano 70 d.C., o crisol de fogo e aço da grande revolta judaica deu o seu veredito. A via dos saduceus, que apostou tudo na preservação do templo através da política, viu seu mundo literalmente virar fumaça quando o templo queimou. Eles desapareceram da história. A via dos essênios, que esperavam uma batalha apocalíptica liderada por anjos, encontraram apenas as legiões romanas. Sua comunidade foi varrida, e eles também desapareceram. A via dos zelotes, que iniciou a guerra, viu seu sonho de libertação se transformar em um pesadelo de fome, escravidão e destruição em massa. Sua estratégia levou a nação ao abismo. Paradoxalmente, a única via que sobreviveu à catástrofe foi a dos fariseus. Sua ênfase não em um lugar físico como o templo, mas em um texto sagrado e em uma vida de santidade portátil, permitiu que o judaísmo se reinventasse e perseverasse através dos milênios, como o judaísmo rabínico. E a quinta via, a terceira via, a do carpinteiro da Galileia? À primeira vista, ela parecia o maior dos fracassos. Seu caminho não levou a uma revolução vitoriosa ou a uma era de pureza, mas a uma cruz romana, a forma mais humilhante de execução imperial. Seus seguidores se dispersaram, seu líder foi morto como um criminoso comum, acusado de sedição contra César. Pelo padrão de sucesso do mundo, sua resposta foi a mais fraca, a mais impraticável de todas. E, no entanto, foi essa ideia, nascida na fraqueza e selada na morte, que se recusou a morrer. Foi a única das 5 respostas que não apenas sobreviveu,
mas quebrou as fronteiras da Judéia, vazou para o mundo greco-romano e começou, silenciosa e subversivamente, a corroer as fundações do próprio império que a havia executado. E o motor dessa explosão paradoxal pode ser encontrado naquela resposta genial no pátio do templo. Ao dizer, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, Jesus fez muito mais do que escapar de uma armadilha. Ele traçou uma linha. Ele estabeleceu uma fronteira na consciência humana que, embora tivesse precedentes, nunca havia sido articulada com tanta clareza e autoridade. Era a ideia de que existem duas esferas de lealdade, dois tipos de cidadania, dois reinos que operam simultaneamente na vida de uma pessoa. Em um mundo como o romano, onde o imperador não era apenas o chefe de Estado, mas também o sumo sacerdote da religião estatal, o Pontifex Maximus, e muitas vezes aclamado como um deus, essa distinção era profundamente radical. Era uma declaração de independência espiritual. Essa única frase se tornou uma das ideias mais dinâmicas e desestabilizadoras da história ocidental. A tensão entre o que pertence a César e o que pertence a Deus tornou-se a grande linha de falha em torno da qual grande parte da nossa história tem girado. Foram os primeiros cristãos recusando-se a queimar incenso ao imperador, um ato que Roma via como mera lealdade cívica, mas que eles viam como pertencente ao domínio de Deus, que enfrentaram as garras dos leões. Foi a luta titânica entre papas e imperadores na Idade Média, um conflito de séculos sobre quem tinha a autoridade final sobre os corpos e as almas dos homens. Foi o motor da Reforma Protestante, que desafiou a aliança entre tronos e altares. E é o fundamento intelectual por trás dos debates modernos sobre a liberdade de consciência, os direitos humanos e a separação entre Igreja e Estado. A pergunta feita a Jesus em um dia quente em Jerusalém nunca foi embora. Ela apenas mudou de forma. A genialidade da resposta de Jesus, portanto, não foi que ela resolveu o problema da política e da fé. Foi que ela o tornou permanente. Ela não ofereceu uma paz fácil, mas uma tensão criativa e duradoura. A frase, dai a César o que é de César, legitima a existência de um poder civil, de leis, de impostos, de uma ordem social. Ela proíbe a anarquia em nome de Deus. Mas a frase, e a Deus o que é de Deus, coloca um limite claro e intransponível no poder de César. Ela declara que há uma esfera da vida humana, a consciência, a lealdade última, a adoração, onde o Estado não tem jurisdição. E ao fazer isso, ela fornece a base teológica para a objeção de consciência e a desobediência civil. Ela arma o indivíduo com um princípio pelo qual ele pode se levantar e dizer ao poder mais esmagador da terra: até aqui você pode vir, e não mais além. E no final, essa fronteira não é apenas algo que atravessa a história. Ela atravessa o coração de cada um de nós. A pergunta não é apenas para imperadores, presidentes ou papas. É para nós. Todos os dias, navegamos no mundo de César. Temos nossos trabalhos, nossas obrigações fiscais, nossas responsabilidades sociais, as moedas que precisamos usar para sobreviver e prosperar no sistema. Mas também carregamos dentro de nós, como ensina a tradição, uma imagem diferente. E a pergunta que ecoa daquele pátio do templo, 2000 anos depois, ainda é a mesma. Em nossas vidas, onde traçamos a linha? O que nós damos a César e o que, sem compromisso, sem negociação e sem medo, nós reservamos apenas para Deus. Nossa jornada começou com a desconstrução de um mito. O mito de que o mundo em que Jesus entrou era simples, um cenário passivo esperando por um Salvador. Vimos que era exatamente o oposto, um campo de batalha fervilhante de ideias, um labirinto de respostas desesperadas a uma crise existencial. E isso me leva a uma pergunta final para vocês. Das 5 vias que exploramos, a do colaborador, a do purista, a do separatista, a do revolucionário e a do carpinteiro, qual delas mais te surpreendeu ou desafiou sua forma de pensar? E por quê? Deixe sua reflexão nos comentários abaixo. A história é sempre mais rica quando a exploramos juntos. Se esta exploração profunda do passado é o tipo de narrativa que te fascina, se você acredita, como nós, que entender essas encruzilhadas antigas nos ajuda a navegar as nossas, então você está no lugar certo. Este é o Contando Histórias.
Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, porque a nossa busca pelas histórias que moldaram o nosso mundo está longe de terminar. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos na próxima.